Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 31, nós vamos ler até o 39, um texto muito conhecido, um dos capítulos mais famosos dessa carta aos Romanos. Se encontrou, diga amém? Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque temos a oportunidade de nos reunir mais uma vez, estar aqui na tua casa, esse local que o Senhor preparou e separou para que a tua igreja se reunisse e saísse daqui para cumprir a tua missão, cumprir a tua vontade. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações, ó Pai, que a nossa mente esteja de fato cativa ao Senhor nesse momento. Oramos para que a tua palavra exerça o poder que ela tem, o poder de confrontar, o poder de exortar, o poder de edificar, de apacentar o nosso coração. Usa a tua palavra, ó Deus, nesse momento, para que possamos ser aqui edificados e consolados através da tua santa palavra, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha um canal aberto com a sua igreja para falar ao nosso coração nessa noite. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esses estão entre o livro de Romanos, né? A carta aos Romanos está, sem dúvida, entre um dos mais importantes, né? E não querendo fazer um grau de importância entre os livros, né? Entre as epístolas, mas há um compêndio teológico, né? No livro de Romanos nós encontramos a maior parte das doutrinas do cristianismo estão elencadas aqui nessa carta aos Romanos. Então é uma carta que nos possibilita a conhecer a fundo aquilo que dá base para a nossa fé, aquilo que é a base de doutrinas consagradas do cristianismo. E com isso, né, o efeito da doutrina é esse, o resultado esperado da doutrina é que a gente cresça, é que a gente produza frutos, e não que a gente engorde, né, o nosso conhecimento intelectual, mas que a gente de fato tenha frutos da nossa própria vida. Então, ao olharmos para essa carta aos Romanos, nós podemos conhecer doutrinas importantes e consagradas do cristianismo e ao mesmo tempo crescer e ser desafiado para um novo estilo de vida que de fato agrade ao nosso Senhor, agrade a Deus, né? E ele traz também uma grande explanação do que é o Evangelho e como ele pode ser aplicado nas nossas vidas nos dias de hoje. Então é uma carta muito preciosa, muito importante, que eu e você precisamos sempre olhar com atenção para a carta aos Romanos, como toda a Bíblia, obviamente. E dentro do livro de Romanos nós temos um capítulo que é muito especial, que é o capítulo que nós estamos lendo hoje, que é o capítulo 8, todo o capítulo, né? Nós separamos um trecho para que a gente pudesse focar nessa noite. Mas esse capítulo 8 ele é especial porque ele traz grandes verdades e grandes resultados do Evangelho na nossa vida. O capítulo 8, você já pode ter visto aí, ele começa dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8 descreve essa doutrina dos pecadores que se tornam justos por conta do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O único meio possível que pecadores como eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos orar e Deus nos ouvir. A única possibilidade disso é o sacrifício da cruz, realizado em Cristo, que nos torna justos diante de Deus. Além disso, esse capítulo 8 também nos orienta muito
sobre o consolo e o auxílio do Espírito Santo em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas dificuldades, nos momentos mais adversos, né? Em semanas difíceis, complexas, semanas que nós pudemos acompanhar, por exemplo, notícias tão tristes, tragédias que aconteceram, de pessoas conhecidas, obviamente, mas também, particularmente, né, de um amigo, um conhecido, né, que eu tinha, que se converteu na época que eu fazia culto da juventude, né, com 32 anos faleceu essa semana. São momentos que a gente encontra-se com a verdade esmagadora da morte e consola-se nessa esperança, na esperança da eternidade, em Cristo Jesus. E aí a gente pode aprender com Paulo a olhar para esse capítulo 8 e perceber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nessa trilha cristã. Embora talvez você pareça, né, perceba-se lutando sozinho contra as obras da carne, lutando sozinho contra o pecado, contra as hostes malignas que estão ao nosso redor, mas nós não estamos sozinhos na vida cristã. É o Espírito Santo quem nos guia, quem nos consola, quem nos guarda. Essas são algumas das verdades que nós lemos nesse capítulo 8, dizendo para as nossas vidas que no meio de sofrimentos, no meio de fraquezas, eu e você jamais estaremos sozinhos. É o Espírito Santo que nos guia, que nos ajuda, que nos consola nas nossas fraquezas. Essa é uma promessa que nós recebemos quando Cristo disse que nós não estaríamos sozinhos, né? Eu não sei se você tem dado a devida atenção para essa realidade de que você não é um ser perdido no espaço, no meio de bilhões de pessoas que precisa tentar vencer na sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. O Espírito Santo está com você, Ele é o nosso Consolador, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos livra do mal, é Ele quem nos orienta quando estamos próximos de um pecado, próximos de pecar, Ele traz conforto ao nosso coração. Então não sei se você tem dado a devida atenção, mas atente para essa realidade, a realidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque essa promessa de Jesus, ela não simplesmente traz consolo e conforto ao nosso coração, como também muda a maneira que eu e você encaramos a vida, encaramos os acontecimentos da vida. Sejam os acontecimentos muito felizes, né, muito tristes, bons, ruins, né, os fracassos que a vida apresenta. Se sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, se sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos guia, nos consola, nos guarda, isso muda a maneira que nós encaramos diversos acontecimentos que estão ao nosso redor, pelo menos deveria, porque nós sabemos que nós não somos obra, né, do acaso, obra do que está acontecendo, né? A gente está levando a vida sem saber, obviamente, do futuro, mas conscientes que há uma promessa futura sobre as nossas vidas. Amém? Diante disso, depois de, nesse capítulo 8, inclusive vermos Paulo falando que Deus age em todas as coisas para cumprir o seu bem, o seu propósito, né? Veja que não é exatamente o nosso bem, mas é o bem visado por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito, o bem visado por Deus, você sabe muito bem, é a nossa plena salvação, né? E os beneficiários desse bem são aqueles, os filhos de Deus, aqueles que amam o Pai, aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Portanto, nós vemos que nada pode impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Você conhece e crê nessa realidade, porque talvez seja simples, né, acreditar nessa frase quando as coisas vão bem ou quando não está acontecendo nada na nossa vida, não é verdade? Não está acontecendo nada ou está tudo bem, né? Deus vai cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu creio no Senhor com todas as minhas forças, mas às vezes basta uma notícia ruim, um acontecimento trágico, basta uma coisa que saiu do nosso controle, saiu do nosso planejamento, e às vezes a gente passa a duvidar um pouco dessa frase, porque como que Deus fará o meu bem com coisas que eu estou vendo que são talvez ruins, são coisas que eu não gostaria de passar, são coisas que eu não gostaria de viver, e na verdade a gente sabe que o caminho pelo qual Deus nos conduz, muitas vezes não é aquele que nós esperamos, não é aquele que nós planejamos, mas é o caminho que Deus está nos conduzindo para cumprir o seu
propósitos nas nossas vidas, visando o bem daqueles que o amam, ou seja, a nossa salvação plena diante do Senhor. E é interessante, eu quero pensar com você, porque quando nós ouvimos todas essas verdades, na verdade, o que eu consigo perceber, obviamente, um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que tem tudo debaixo do seu controle, apesar de parecer, né? Não sei se você tem essa sensação, às vezes parece que Deus não está nem aí para essa bagunça aqui embaixo, né? Está todo mundo vivendo a sua vida, se dando mal, se dando bem, a coisa está indo. Parece isso, não parece? Você acha isso? Ou só eu que tenho esse problema de achar que parece que isso aqui está completamente descontrolado, não é verdade? A coisa está sem freio, né? É um caminhão descendo ladeira abaixo e salve-se quem puder, não é verdade? Às vezes eu tenho essa sensação, essa impressão, mas graças a Deus que nós temos a Bíblia e a verdade do Senhor para saber que tudo está criteriosamente no controle de Deus. E quando eu ouço essas verdades, por mais que eu perceba a grandeza desse Deus, por mais que eu perceba a força de um Deus que é poderoso, que está sustentando a nossa salvação com as suas mãos, o que eu percebo simplesmente é a nossa fragilidade. A fragilidade do ser humano, de acordo, né, ao mesmo tempo que eu enxergo a onipotência desse Deus, que agirá em todas as coisas para cumprir o seu propósito, a salvação dos eleitos, eu vejo o tamanho da nossa fragilidade. E esse é um bom caminho, do qual eu quero que você também pense comigo. Esse é um bom caminho para que a gente possa trilhar, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer quão miserável espiritualmente nós somos, porque isso é uma condição da qual eu e você precisamos para enxergar Cristo como Salvador. E por que esse caminho de perceber a sua fragilidade talvez seja um bom caminho para que eu e você possamos caminhar? Porque ele nos faz ser um pouco menos, crer um pouco menos na nossa autossuficiência, na nossa autodependência. Porque diante dessas verdades, ao perceber a nossa fragilidade, você precisa dar de encontro com a necessidade de um Deus que cuida das suas vidas. Diante dessa fragilidade, você precisa ir de encontro à realidade. A realidade de que eu e você, né, vivemos muitas vezes como se nós controlássemos o dia de amanhã. A fragilidade de reconhecer que muitas vezes nós vivemos como se soubéssemos o dia que Cristo vai voltar, se soubéssemos o que vai se suceder nas próximas horas, nos próximos minutos. Até coisas que às vezes parecem que estão certas, concretas, planejadas, lá no papel, assinada. A gente às vezes não cogita a hipótese de que Deus pode ter um plano diferente. Ao olhar para essas verdades, ao perceber a nossa fragilidade, você precisa dar de encontro com clareza, com a realidade de quem nós somos, que é a nossa fragilidade diante de um Deus que é onipotente, de quanto nós precisamos de que esse Deus não simplesmente nos tome pela mão, mas que estejamos em total sintonia com os seus planos, para que a gente não caia na frustração ou na decepção de acreditar que Deus não olha para você, não gosta de você. Portanto, depois de todas essas verdades que eu falei para você aqui, de verdades que nós já vimos aqui nesse texto, antes do texto que nós lemos, né, do início do capítulo 8, Paulo faz, não sei se você percebeu o texto que nós lemos, Paulo faz 5 perguntas. O que vamos fazer diante dessa fragilidade? O que vamos fazer diante de tamanha impotência que o ser humano tem para a sua salvação e para conduzir a sua própria vida? Esse capítulo 8, ele é sensacional para você ler, reler e depois ler mais 2 vezes. São muitas verdades, são muitas realidades. E depois de todas essas realidades, parece que quando a gente ouve sobre a nossa impotência, sobre a nossa fragilidade,
a gente fica aqui boiando, né? Não é verdade? Parece isso, que a gente está aqui sem... Mas e agora? No que a gente vai se agarrar? Como que nós podemos nutrir confiança no nosso coração diante de tamanha impotência, de tamanha fragilidade? Diante da realidade que nós precisamos saber que nós não controlamos o tempo, que nós não sabemos, não é que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe do próximo minuto, das próximas horas, que a vida, por mais duradoura que seja, por mais que você chegue lá aos 150 anos, eu oro para que você chegue até lá, você vai imaginar que a vida passou rápido demais. Porque o tempo, além de ser breve, com a receita do coração do ser humano que está cada vez mais insatisfeito, o tempo nunca é real, o tempo nunca é necessário, o tempo nunca é vivido. Portanto, o que fazer diante dessas verdades? É o que Paulo nos responde nesse texto que nós lemos, abordando sobre um assunto que eu e você podemos nos agarrar, podemos confiar, podemos crer. De uma única coisa que eu e você podemos ter segurança nesse mundo. Nós podemos fazer todo o possível para encontrar toda a segurança nesse mundo e talvez não seja suficiente diante da maldade dos homens. Mas há algo que eu e você podemos nos agarrar. Há uma confiança que eu e você podemos nos alimentarmos dela. E o que Paulo aborda aqui nesse texto que nós lemos é sobre a segurança inabalável da nossa salvação. Ele faz 5 perguntas a respeito desse assunto. E talvez nós estamos chegando ao final de mais um ano e a gente sempre faz os balanços da vida, né? Os balanços lá na sua empresa, os relatórios anuais que precisam ser entregues. Aqueles que trabalham com colégio precisam fechar notas, né? Diário, boletim. Quem trabalha na empresa, no relatório. Você precisa trabalhar com as coisas que você vai precisar declarar no ano seguinte do seu imposto de renda. Então parece que o fim de ano vai trazendo esses balanços da nossa vida. E para mim o problema começa quando começa a tocar a música de uma loja famosa, a música da Líder. Para mim o ano acabou. Quando começa a tocar a música de Natal da Líder, é o fim. Eu sei que a gente está chegando ao final de mais um ano. E no meio de muitos balanços que você possa fazer, constatando a sua fragilidade, a brevidade dessa vida, a sua falta de controle com o tempo, como você não pode controlar algumas coisas que você gostaria de controlar na sua vida, Paulo nos aponta uma segurança inabalável. Algo que, a despeito das dores, a despeito da morte, a despeito dos acontecimentos mais obscuros desse mundo, permanecerá inabalável a nossa salvação. Portanto, veja o verso 31 que nós lemos. Veja a primeira pergunta das 5 que Paulo faz. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? São as coisas que nós acabamos de falar, que ele menciona em todo esse capítulo 8. Se Deus é por nós, onde ele aborda a segurança daqueles que agora estão justificados em Cristo Jesus, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que esse versículo já virou até grito de torcida, né? Já virou grito de torcida, grito de Olimpíada Intercolegial, já virou adesivo de carro, de Kombi, letreiro lá de caminhão, né? Mas as pessoas muitas vezes não atentam para a realidade desse versículo. O que já se vendeu de adesivo, né? Que nem é com a primeira parte, é sempre com a segunda parte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo com esse versículo? Será que ele está dizendo... Será que Paulo queria realmente lacrar com uma frase, né? Queria que essa frase explodisse, vendesse adesivos e fosse colocada em vários lugares? Paulo acaba de falar sobre a condenação, que não havia mais condenação para aqueles que estavam em Cristo Jesus. Paulo fala sobre a segurança do Espírito Santo, que é o nosso Consolador e está ao nosso lado, falando para que a gente
não se sentisse mais sozinho, porque o Espírito Santo estaria conosco. Então ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo é: se o Deus que planejou a nossa glória, se o Deus que sustenta a nossa salvação, Deus esse que é todo-poderoso, por que eu e você teremos medo de alguma oposição? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que o apóstolo Paulo não está simplesmente perguntando quem é contra nós, porque nós sabemos que há muitos contra os filhos de Deus, principalmente o inferno, o inimigo. Eles estão contra os filhos de Deus. Não é exatamente essa a principal pergunta que Paulo está fazendo. Perceba que a pergunta real de Paulo é: se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos resistir? Quem poderá nos deter? Quem poderá parar os filhos de Deus rumo à salvação eterna? Isso nos faz sair um pouco do quadro que estávamos um pouco antes desse versículo, que era o quadro de total impotência, de total fragilidade. Não somos nada, não controlamos o tempo, não sabemos o dia de amanhã, não podemos nos salvar sozinhos. Essa pergunta muda completamente o nosso quadro. Ainda que todo o inferno se levante, ainda que você, no quadro anterior, estivesse pensando sobre as dores, as lutas, as tragédias, as dificuldades, os problemas desse momento, ainda que todo o inferno se levante, Paulo está dizendo que nós ainda seremos vencedores. Portanto, as coisas desse mundo, as dificuldades desse momento, não serão capazes de definir o nosso destino. John Stott tem uma frase famosa que diz: o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém nunca poderão nos vencer se Deus é por nós. Essa é a realidade desse versículo. Perceba que eu não estou dizendo que Deus é por você para fazer aquilo que você quer. Ele é por nós para cumprir o seu propósito. O propósito dele nas nossas vidas, de nos conduzir de maneira segura à salvação eterna. Portanto, por mais que as coisas desses dias, por mais que toda a dor, a falta de controle do tempo, a brevidade dessa vida, as tragédias, as dificuldades, as enfermidades, sejam capazes de nos entristecer, elas não serão capazes de parar o nosso destino. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, querido? E Deus é por nós, e Ele provou isso dando o seu Filho. Cristo é por nós e prova isso intercedendo pela nossa vida junto ao Pai. E por sua vez, o Espírito Santo é por nós, intercedendo nas nossas fraquezas, consolando o nosso coração. Portanto, Deus está trabalhando. Creia nisso. Deus está trabalhando para a nossa plena salvação. Deus está trabalhando para que o seu propósito se cumpra nas nossas vidas. Deus não descansará enquanto a sua obra estiver completa nas nossas vidas. Amém, querido? Por mais que as coisas desses dias, dessas semanas, dos seus dias atuais, do seu trabalho, da sua família, do seu quadro de enfermidades, das contas, das coisas que estão tentando tirar a sua paz, nada é capaz de nos impedir do destino eterno. Portanto, a despeito de tudo, por mais que alguém dê uma palavra de derrota sobre você, por mais que... Ficou muito acelerado, né? Por mais que alguém dê uma palavra de derrota contra você, por mais que alguém tente encerrar qualquer sonho que Deus tenha plantado no seu coração, ninguém pode parar o Filho de Deus rumo ao cumprimento do propósito eterno do Pai. Por isso, nada pode trair a sua confiança. Eu e você podemos andar confiantes em Deus, naquele que sustenta a nossa salvação e a sustentará do início ao fim. Essa é a realidade desse versículo. Então ele parte para a segunda pergunta. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas?
Você já prestou atenção nesse versículo? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Se o Deus que planejou a nossa glória eterna, a nossa salvação, se esse Deus está disposto, e assim o fez, abrindo mão do seu bem mais precioso, abrindo mão do seu filho, por que a gente anda tão desesperado com necessidades mais básicas? O pensamento de Paulo é: se Deus fez o mais difícil, por que a gente está tão desesperado com coisas mais fáceis? Se Deus fez a maior parte, por que não faria a menor parte? Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, será que agora que nos tornamos filhos de Deus, Ele também não suprirá as nossas necessidades? Nós duvidamos demais, irmãos, do poder e da capacidade de Deus. Nós duvidamos demais do poder de provisão que Deus tem sobre as nossas vidas. Faça um exercício e lembre, se você também não achou que tudo ia cair quando essa pandemia começou. Eu pensei até que a igreja ia fechar. Falei, agora não vai dar, como que a gente vai passar por isso? E a gente faz esse exercício constantemente. Muitos de nós acreditamos no início de toda essa tormenta. Nós não vimos uma luz no fim do túnel. Os serviços pararam, os pedidos pararam, os clientes sumiram, pessoas dividiram o seu salário, perderam os seus empregos. O que você esperava quando começou aquele tempo? Eu não sei se você estava tão confiante no poder da provisão de Deus. Poder esse que está trazendo você aqui até hoje, que está sustentando essa igreja, que está guardando a sua vida, que para alguns Deus criou saídas inimagináveis e está te sustentando. Se o Deus que planejou a nossa glória, abrindo mão do seu bem mais precioso, o seu filho, porque acreditamos que Ele não suprirá as nossas necessidades. Se o Deus que acalmou a maior onda que viria sobre as nossas vidas... Você já tomou um caixote? Não, né? Eu nunca tomei porque eu sou nascido e criado na praia, né? A sensação é horrível. São segundos que viraram horas. Você já tomou, eu tenho certeza disso. Você riu, você já tomou. Uma sensação péssima. É areia com água. Parece que os seus braços já saíram do seu corpo. Eles balançam sem nenhum controle. E a comparação que eu quero fazer é que nós estávamos numa onda altíssima, sem nenhum controle. A onda do pecado que viria sobre as nossas vidas, a dívida que eu e você não poderíamos pagar. Se Deus aplacou, acalmou essa onda, como não cremos que esse Deus é poderoso para acalmar marolas, ondas muito pequenas? Talvez o problema seja a nossa bendita falta de confiança no poder da provisão de Deus. São muitos exemplos que eu poderia te dar. Eu tenho certeza que há muitos exemplos na sua vida de coisas que você não acreditou que você passaria e Deus providenciou cada coisa no seu devido momento. Nós estamos aqui numa igreja nova. E quando essa igreja começou, nas suas primeiras reuniões, ninguém imaginava que em 5 anos estaríamos aqui. Com tantas coisas que já aconteceram. Com tantas vidas que já foram abençoadas, alcançadas. Ninguém imaginava. A gente não imaginava nem que ela passaria do primeiro ano.
Não que a gente não acreditava, mas era uma coisa que a gente não sabia. O começo é muito mais difícil. E está aí. Por quê? Não é por conta de uma pessoa, é por conta do que Deus está fazendo no meio desse mundo. Deus não está provendo, Deus não está te abençoando, Deus não está guardando você. E o que eu quero dizer para você com isso, que talvez esteja enfrentando na sua vida algumas ondas difíceis, que talvez você já tomou aí no meio dessa onda um caixote ou outro, mas você está ali, conseguiu botar o nariz para fora, está respirando. A situação é às vezes complexa. O que eu quero dizer para você que está aí enfrentando ondas difíceis na sua vida, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Deus pode estar pensando em saídas que você sequer imaginou. Porque para a gente, né, nós somos muito definitivos das coisas. Por vezes extremistas. Ah, pronto, agora acabou, agora já era. Agora não tem mais chance. Não, eu estou vendo aqui, o que vai acontecer? Não tenho o que fazer. Eu estou vendo que agora já era. Eu não tenho a mínima chance diante dessa situação. Nós servimos a um Deus que é completamente poderoso e ao mesmo tempo criativo para soluções que nós sequer imaginamos. Então acalma o seu coração. Se Deus nos deu a maior parte, certamente a menor, Deus está pensando no nosso suprimento. E se você ainda tem alguma dúvida, a obra de Cristo na cruz é uma prova inequívoca do amor de Deus por nós. Não foi ninguém que obrigou ou carregou Jesus para a cruz, ele se entregou. Você está consciente dessa realidade? Ele se entregou. Essa é a prova do seu amor. A maior dádiva que eu e você recebemos é a nossa salvação. Por quê? Porque nós estamos tão desesperados com coisas que vão perecer. Se Deus que já cuidou da nossa vida eterna, não fará isso também diariamente? Próxima pergunta, Paulo faz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Que está claro. Ele mais uma vez retoma aquilo que nós já falamos no início, a doutrina da justificação. Se o Deus que planejou a nossa glória, aceitando o sacrifício do seu Filho em nosso lugar, nos declarando justos, por que há tantos cristãos que ainda se sentem culpados ou não perdoados? Incertos se a sua salvação é uma realidade ou uma incerteza. Sem medo de errar, aqueles que não têm certeza da sua salvação estão apoiando a sua salvação naquilo que elas próprias fazem, na sua performance, no seu modelo de vida. O dia que você passar a crer que a sua salvação depende do que Cristo fez e a sua vida hoje não é para arrecadar a sua salvação, a sua vida hoje é uma resposta da salvação que você recebeu, você não terá mais dúvida da sua salvação. E Paulo está relembrando que nenhuma acusação pode prosperar contra as nossas vidas, uma vez que Deus nos justificou, nos tornou justos com base no sacrifício de Jesus. Estamos então quites. Quites para quê? Para viver a vida que agrada o Senhor. E a ideia que Paulo deseja passar é que nós estamos seguros nessa condição de filhos. Portanto, olhe mais uma vez para o nosso quadro no início dessa mensagem, que estávamos ali cabisbaixos, impotentes, frágeis, sem controlar o tempo, sem saber o dia de amanhã, atormentados com as tragédias dessa vida. Paulo está dizendo: estejam seguros, porque vocês são filhos de Deus. Por mais que as tragédias apareçam e estejam nos atormentando nos dias atuais, se é Deus quem nos justifica, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Eu não estou dizendo que você é o novo super-homem, né, de Deus, né? Que você pode viver a sua vida de qualquer jeito
e ninguém pode falar nada. Eu estou dizendo a você que nenhuma acusação sobre o nosso pecado, originada no inimigo da nossa mente, dos desertos dessa vida, das tragédias desse mundo, nada que tente macular a nossa certeza de que Deus está cuidando das nossas vidas vai prosperar. Por quê? Porque nós cremos num Deus que nos escolheu e nos justificou com base no sacrifício de Cristo Jesus. É nesse sacrifício que nós estamos apoiados. E não quando as vendas vão bem, quando os clientes ligam, quando o nosso salário cai na conta. Nós não estamos apoiados nessas coisas. Porque essas coisas vão ruir de algum jeito, em algum momento, de alguma maneira. Nós não estamos apoiados nessas coisas. O cristão vive no tempo futuro, com base na eternidade e crendo naquilo que Cristo já fez por ele. Amém? Verso 34, veja comigo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E que ele retoma uma ideia dessa pergunta, da pergunta anterior. Se o Cristo que levou uma vida perfeita, esse que nos justificou, ele que está diante do Pai em nosso favor, qual o motivo de não nos sentirmos perdoados ou então caminharmos somente com culpa? Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, essa é a realidade. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Ele morreu a nossa morte, nós podemos agora viver uma vida inteira para Ele. A morte não conseguiu vencer o nosso Senhor. Cristo triunfou sobre a morte. Venceu a morte. Ressuscitou dentre os mortos para nossa redenção, para nossa justificação, ou seja, para o nosso perdão. E essa ressurreição é a garantia que eu e você temos da nossa ressurreição e da nossa vida eterna com Cristo Jesus. Isso significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Ele agora é o nosso intercessor legal, está à destra do Pai. Não há mais ninguém nesse caminho. Você não precisa de mais ninguém que represente você diante de Deus. É Cristo que nos representa diante do Pai. Você não precisa de uma trilha de ofertas para que Deus ouça, se relacione com você. Você não precisa de um intermediário, de alguém que tenha uma relação mais forte com Deus e possa falar por você. Não. É Cristo quem nos representa agora diante do Pai. Amém? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A última pergunta. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E essa última pergunta, ela é a última porque, na verdade, se você percebeu, todas as outras perguntas são versões diferentes dessa. Paulo usava muito desse modelo de ensino, onde ele repetia várias coisas e de maneiras diferentes. E ele responde essa última com outra pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E qual é o argumento de Paulo que está inserido nessa última pergunta? O argumento de Paulo é que, diante desse amor, diante dessa salvação que está segura com o Pai, nenhum problema, nenhuma situação, adversidade, nenhum acontecimento desse mundo pode nos separar do amor de Cristo, porque a prova desse amor é uma prova consolidada. E não é novidade para você, você bem sabe. Durante a nossa caminhada cristã, são muitos obstáculos que nós enfrentamos, são muitas dificuldades, são muitas oposições. São muitos caminhos difíceis que eu e você temos que enfrentar na nossa caminhada cristã. E Paulo quer deixar claro que nenhuma dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus. Mesmo as circunstâncias mais extremas
Nós somos mais do que vencedores, é o que Paulo está dizendo. Do verso 36 ao 39, Paulo faz uma das mais belas declarações do amor de Deus em relação à nossa vida. Veja o verso 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É imperceptível e parece que você talvez fica naturalmente, né? Não acho que seja maldoso do nosso coração, naturalmente a gente fica preso às condições que estão em cima, porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse verso 36 é um salmo que Paulo cita aqui nesse texto, e esse salmo está elencando, ligando até alguns mártires que enfrentaram a morte, remetendo ao sacrifício físico, de vida de cada um desses mártires. Esse salmo descreve um pouco da perseguição de Israel pelas nações. E esse salmo estava relacionado, não porque eles tinham esquecido de Deus. Esse salmo não falava que o sofrimento desse povo era por terem esquecido de Deus, mas porque amavam a Deus. Não estavam sofrendo por mau testemunho, mas estavam sofrendo por serem fiéis. E é evidente, irmãos, que são muitos obstáculos na nossa caminhada, como eu já te falei. Por vezes, vamos passar por alguns sofrimentos em razão da nossa fé, talvez que são desagradáveis, que são dolorosos, são difíceis de suportar. Nem sempre é fácil manter a nossa fé quando os dias estão completamente fechados, nublados. Eu sei, você sabe que há situações que nos pesam, que são difíceis, e Paulo sabia exatamente do que estava falando. Inclusive, Paulo estava falando para um grupo, o povo romano, que naquela cidade, na cidade de Roma, eram os que sofriam de imediato a perseguição religiosa do imperador. E Paulo sabia que estavam ali, esses irmãos estavam sofrendo em razão de manter a sua fé. E Paulo quer deixar bem claro: se eu e você sabemos quem é o nosso Deus, sabemos o que Ele conquistou em nosso favor, nós não precisamos mais temer a morte. Nós não precisamos mais temer o dia mau. Nós podemos estar seguros de que nenhum dos sofrimentos dessa vida serão capazes de nos afastar do amor de Deus. E a razão principal está lá no final daquele versículo que talvez passa sem perceber. No amor de Deus, que está realizado em Cristo Jesus. Acalme o seu coração, porque Deus não perderá nenhum dos seus filhos. Nenhuma situação nesse mundo será capaz de quebrar o poder sustentador do nosso Deus para a nossa salvação. Deus está sempre trabalhando para o cumprimento do seu propósito, a salvação plena das nossas vidas, e Ele cumprirá, porque é Ele quem detém o controle. Não são as coisas desse mundo que dirigem a nossa fé. A nossa fé é dirigida pelo Deus que sabe e conhece de todas as coisas. É uma frase que me acompanha e ela é muito útil no meio de situações que nós não compreendemos. Você pode guardá-la para você.
Todas as vezes que você não entender o que Deus está fazendo, confie em quem Ele é. Assim foi quando você era criança com seus pais e por vezes não entendiam o que eles estavam fazendo. Mas confiem, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda o que Deus está fazendo, você sabe do caráter e da integridade desse Deus. Confie quem Ele é. Continue a trajetória, continue o caminho. Ele não nos ama por alguma coisa que Ele viu nas nossas vidas. Ele não nos ama por algo que poderíamos fazer. Ele nos ama por conta da sua graça. Ele nos ama por conta do seu amor. E Paulo está nos dizendo que por conta disso, eu e você precisamos enfrentar a nossa vida com confiança. Confiança que venceremos o pecado, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, sem esquecer que seremos perdoados, nós temos o perdão dos nossos pecados. Você está aqui, você foi chamado, o Evangelho está claro no seu coração, esse Evangelho está se tornando claro na sua vida, e esse Evangelho se tornará claro com seus frutos. Isso jamais teria acontecido sem o grande Deus, sem que esse grande Deus tivesse derramado o seu amor por você. Agora esse amor está operando na minha e na sua vida. E o plano de Deus é que você também continue sendo parte da família de Deus. Eternamente. Esse plano está em operação e será consumado com a volta do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Portanto, saia da descrença e creia na sua salvação pela graça de Deus, enfrente a vida com certeza, mesmo no meio de grandes tormentas, de grandes ondas. Acalme o seu coração. Nenhum de nós aqui está imune à tentação, à dor, à tragédia, ao medo. O que nós temos é a promessa de vitória eterna sobre todas essas coisas. Nós sabemos como será o nosso final, mesmo não conhecendo parte do caminho, sabemos como será o nosso final. O nosso final está descrito eternamente na glória com o nosso Senhor, é para lá que nós vamos. Deus não prometeu que o sofrimento nunca ia nos afligir. Mas ao olhar para esse texto nessa noite, nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus por nós. Nada pode nos separar desse amor que foi demonstrado na cruz, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e hoje frutifica como uma resposta a essa tão grande salvação que nós recebemos. E essa é a virtude que recebemos, essa eterna firmeza do compromisso que Deus tem em conduzir o seu povo com segurança até a glória final, a glória eterna. Nossa certeza consiste então não no nosso amor, que é um amor falho, um amor interesseiro, um amor inconstante. Nossa certeza se baseia no amor de Deus por nós, que é fiel, inabalável, perseverante, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos nessa salvação eterna, mas confiamos no Teu amor, ó Pai. Confiamos na Tua graça. Confiamos que no meio de situações difíceis e adversas, nós podemos olhar para a eternidade e saber que o nosso final não será nesse mundo, o nosso final está descrito com o Senhor. Quero orar, Senhor, por cada irmão e cada irmã aqui nessa noite, Senhor, que está enfrentando difíceis ondas na sua vida, momentos complexos, adversos, momentos em que por vezes tentam roubar a nossa paz, roubar a nossa certeza. Eu oro para que o Senhor envie o consolo através do Teu Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor envie fé, para que nenhum dos meus irmãos esqueça, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro para que o Senhor nos encha de fé no poder da Tua provisão, ó Pai. No poder daquele Deus que é criativo
encontra saídas que nós nunca imaginamos. Consola o nosso coração, acalma o nosso coração e nos dá essa certeza, a certeza do dia final, onde estaremos com o Senhor eternamente, no lugar que o Senhor preparar para nós. Nós cremos nessa promessa e sabemos que ela está baseada no seu amor, revelado no seu Filho, naquela cruz, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém?